em nome de Jesus, derrame esse amor sobre nós. Derrama esse amor sobre essa pessoa que está afastada de Ti, machucada, vazia. Eu sei, Senhor, essa oração poderia ser feita depois da mensagem, mas eu orei com todo o meu coração, com toda a força e fé, antes de iniciar a mensagem, para que o Senhor me usasse. Então, se eu parei tudo para fazer essa oração agora, eu creio que foi o Senhor, eu creio que o Senhor me tocou. Eu creio que isso não é do nada, não é coisa minha. Então, Espírito Santo, assim como me tocastes, toca nesta pessoa também. Toca com teu amor. Faça essa pessoa entender o quanto amada ela é, o quanto amado ele é, o quão amados somos por Ti. Amor que não é teórico, amor que não será provado, foi provado na cruz. Foi provado. Essa pessoa que tem se sentido sozinha, sozinho, aflito, angustiado, não tem pai, talvez não tem mãe, ou tinha, mas perdeu, e até hoje é comum qualquer pessoa, por mais forte que ela seja, ela sente a perda, ela sente o luto, mas o comum é que esse luto varia, não há uma regra, mas leve alguns dias, semanas ou meses, mas tem gente que até hoje, passado anos, não conseguiu se recuperar ainda do luto. Mas eu creio que se o teu amor encher esse coração, a saudade, obviamente, da pessoa que ela perdeu continua, mas esse buraco, essa tristeza não. E isso tudo é lançado fora. A mesma coisa o medo. Oh meu Deus, venha nos ajudar a ensinar a Tua graça, a fazer as pessoas entenderem a Tua graça, a não olharem para o Senhor como um Deus carrasco, como um Deus implacável. Oh Senhor, nós queremos ser pessoas misericordiosas, amorosas, nós queremos mais do Teu amor, o amor que vem do alto, amor sublime, amor glorioso, amor incondicional. Senhor, nós queremos viver em amor, nós queremos nos relacionar em amor. Não amor seletivo, não escolher quem amar, não amar só quem me convém, não amar só quem me faz bem, amar a todos. Eu não consigo, Marcelo, esse tipo de amor, eu não consigo, eu sou humano. É natural que a gente corresponda a quem nos dá, é natural que a gente devolva o que nos dão. Mas por isso eu preciso de Ti, por isso eu Te busco, por isso estamos aqui. Justamente porque reconhecemos que somos humanos, lutamos, não somos mais, muitos que oram nesse momento não são mais carnes, nasceram do Espírito, mas lutam contra a carne todos os dias. E outros que ainda não tiveram essa experiência, então revela-te, Jesus, que haja novo nascimento e que o vida de filho seja amor sempre, para sempre, a todo momento, meu Pai. Isso não significa libertinagem, isso não significa que não haverá mensagens de confronto. O Teu Evangelho, que ao mesmo tempo revela o amor, nos confronta, nos leva à mudança, a arrependimento, a conserto, a melhora. É claro, Senhor. Então, meu Pai, nos dê esse equilíbrio, como nós falamos, como está escrito, vem com o Teu poder, faz-se cumprir essa palavra que o Senhor nos deu, que é a palavra base do Vida de Filho, que é a palavra base de Ti, que é poder, amor e moderação. Que nós tenhamos aqui pessoas cheias de poder, poder de Deus, poder da fé, poder que emane poder, pessoas iluminadas, pessoas cheias do Teu Espírito, que é um Espírito de poder, e pessoas cheias de amor, que transborde amor, que haja tanto amor que venha transbordar de nós, fluir, sem a gente forçar. Espírito Santo, e moderação, pessoas moderadas, pessoas sem extremismos,
pessoas equilibradas, prudentes, meu Pai, não religiosas, não com uma mente fechada, não apaixonadas pela instituição, pessoas que não digam, não pensem jamais, eu sou vida de filho, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Somos de Cristo, somos do amor, somos do reino, somos do Evangelho, somos da palavra, somos do Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Então, derrame teu amor, derrame tua graça, teu poder e tua moderação. Espírito Santo, faz a tua obra. Enquanto a gente estiver aqui falando, vai agindo dentro de nós, tirando o que não te agrada e colocando o que está faltando. É o que nós te pedimos. Nós cremos em ti. Cremos nessa oração, cremos que não estamos falando com o vento, com nada, com a parede, com um Deus de pau, de pedra, de metal, não. É o Deus vivo, Deus que, o verbo que se fez carne, veio caminhar entre nós, pregar o Evangelho, morrer por nós, ressuscitar e hoje habitar no nosso interior. Para a tua glória, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Pessoal, tive que parar para orar, porque quando a gente ora para o Espírito Santo tomar a direção, a gente não ora por orar, não, a gente ora crendo realmente. Então vamos continuar lá. É o Evangelho, é o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava. E o seu relato da vida de Jesus se tornou o evangelho amado da igreja. Nele encontramos Nicodemos, o desconfiado Tomé, Lázaro, a mulher samaritana junto ao poço. A gente vai mastigar todas essas passagens aqui. João nos transmite as palavras mais memoráveis de Jesus, seus sermões mais longos e seus milagres mais significativos. Em sua narrativa temos um encontro pessoal com Deus. Um detalhe, falei no domingo, mas só reforçando, dando ênfase. O Mateus, Marcos e Lucas vão enfatizar, falar bastante do que Jesus disse e do que Jesus fez, que já é muito bacana, já é muito forte isso. Mas João, além dessas coisas, vai falar, o Evangelho de João, o livro de João vai focar, vai dar ênfase ao que Jesus é. Nós vamos encontrar em João os 7 eu sou. 7. A gente vai ler aqui a cada terça. Vamos chegar nos 7. Eu sou o pão da vida. Eu sou, o que mais? A luz do mundo. Eu sou o bom pastor. São 7, nós vamos ler os 7. Em sua narrativa, temos um encontro pessoal com Deus. Muito bem. Nós vamos seguir aqui. Eu vou destacar só alguns pontos para a gente não levar tanto tempo aqui. João dividiu o seu evangelho em 2 sessões principais. A primeira sessão é chamada do livro dos sinais. Os sinais que a gente vê em João, os milagres, eles são chamados de sinais e eles têm um contexto. Eles apontam para algo mais profundo. Cada sinal aponta para Jesus e aponta para um desejo de Jesus se relacionar. Toda vez que nós lermos um milagre na Bíblia, esse milagre, esse sinal aponta para Cristo. Aponta para alguém que está fazendo um sinal, mas que deseja que as pessoas se relacionem com ele. Uma relação de amor. E mais adiante, João resume a entrada da palavra de Deus no mundo. Aí a gente vai ler sobre o batismo de Jesus, seus primeiros seguidores, uma série de acontecimentos extraordinários. No casamento em Caná, Jesus transformou a água em vinho. Todas essas passagens serão lidas. Nós vamos mergulhar em cada uma delas, vamos meditar em cada uma delas. Vamos meditar Olha só que legal, Jesus aparece em várias festas judaicas e usa símbolos e práticas do Antigo Testamento para se revelar ao povo de Deus. No livro de Mateus, por exemplo, o público-alvo
O público-alvo de Mateus são os judeus. O público-alvo do livro de João é a igreja. A igreja. E olha como é que a gente estava pensando, né? Qual evangelho vamos mergulhar? Quando veio João na nossa cabeça, porque tem tantas cartas de Paulo, tem um Novo Testamento extenso, tem tanta coisa para a gente ler, para explorar. Tem Marcos, tem Lucas, tem Atos, que é um livro maravilhoso, tem o Antigo Testamento. Agora, João, quando eu fui meditar, tivemos um entendimento de que o público-alvo é a igreja. Perfeito isso. Mais amor em nós e mais amor na igreja. Então, assim, caiu como uma luva. Foi direção de Deus mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A autoria e data, nós já falamos, né? Há uma discussão com respeito ao autor. Não é diferente no livro de Mateus, há uma grande discussão com respeito a isso, mas a tradição, né, grandes estudiosos decretam, concluem João como realmente o autor. Como no caso dos outros evangelhos, o texto não oferece prova explícita de quem foi seu autor, embora a figura enigmática do discípulo amado forneça evidências. Não tem de forma explícita, mas tem passagens que apontam como o próprio João sendo o autor. O evangelho de João deve ser associado a esse discípulo, identificado como testemunha ocular e fonte de registro da vida de Jesus. Isso é muito legal também. Testemunha ocular, no caso do evangelho, dos evangelhos, são pessoas que estiveram lado a lado com Jesus. Não ouviram falar. Não é um relato do relato. Como é aquela coisa da escola? Do telefone sem fio, né? O telefone sem fio. Ali, a testemunha ocular viu e ouviu. Aí no caso de João, olha que legal. Gente, tá cansativo, eu considero importante a gente fazer uma introdução do que ler, porque a gente tá tratando de contexto. E não dá, com licença, para ler na Bíblia só versículos ou ir direto para uma leitura sem contexto. É a primeira terça, nas outras a gente não vai falar sobre essas coisas, nós vamos direto para os versículos. Tá bom? Só para explicar. Eu acho maravilhoso isso, porque aí a gente realmente está mergulhando. Olha o que é legal no livro de João. Vocês sabem dos 3, né? Que eram mais próximos de Jesus. João era um deles. E o interessante é que João narra conversas. Diferente dos outros evangelhos que narram pregações de Jesus para a multidão, Jesus na montanha, Jesus no barco, e um monte de gente na praia, um monte de gente embaixo ali na montanha, ouvindo. Então tá ali o Mateus, exemplo, anotando, tá ali o Mateus guardando, tá ali o Mateus prestando atenção. Mas isso era uma coisa geral, né? Era muita gente. Para você detalhar, narrar conversas, como João fala, tipo a mulher samaritana no poço, Nicodemos, é por quê? Fala aí, gente. É porque ele estava ali na conversa. É porque ele estava ali. Tipo, Jesus está falando com Nicodemos. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, mozinho? Em qualquer momento aí. Se alguém quiser falar alguma coisa assim em cima da palavra, que vai encaixar, pode comentar rapidinho, porque pode agregar, tá bom? Jesus está ali com Nicodemos. Se tem um discípulo que vai explicar o que foi falado com detalhes, o que Jesus falou e o que Nicodemos falou, é porque ele estava na conversa. Ele não foi assim, olha, eu vou conversar com Nicodemos e João, dá licença ali, por favor, senão ele não conseguiria falar o que ele relata, né? Ele não conseguiria narrar. Isso é glorioso. Com a mulher samaritana, a passagem da mulher samaritana é também extraordinária e João narra ela de uma forma espetacular. Então isso mostra intimidade.
mostra o que nós falamos no domingo, sobre relacionamento, sobre diálogo, sobre estar perto, não só de corpo, mas estar perto de mente, estar perto de coração. E João tinha essa proximidade, e é isso que Deus quer de nós também. O Evangelho de João vai nos impulsionar isso. Vai nos impulsionar isso. Deixa eu ver se tem algo mais relevante aqui para destacar para vocês. É o Evangelho que mais fala do Espírito Santo. O Evangelho que mais fala do Espírito Santo é o Evangelho de João. Então, é especial. O Evangelho de João é especial. Cada terça-feira aqui vai ser muito especial. O Evangelho de João destaca o Espírito Santo como elemento central da experiência humana de Jesus e de nossa. O poder transformador do Espírito de Deus é o sinal característico do verdadeiro discipulado. O Evangelho de João também é o que mais fala da missão da igreja, por isso que a gente falou que é o público-alvo. É um Evangelho que fala muito de revelação e redenção, de adoração ao Espírito. Muito bem, nós vamos entrar aqui já no capítulo 1. Deixa eu passar para vocês algumas coisas, só para encerrar essa parte de contexto. Acho que tá bom essa parte de introdução, de contexto. Ficou claro que o olhar de João, o olhar de Lucas, por exemplo, é um olhar mais investigativo. O olhar de João é interno. Ele está olhando para o coração de Jesus. Ele está olhando para a identidade de Jesus. Pessoal, isso vocês vão me ouvir falar bastante, quando a gente entende quem Jesus é, o que isso nos proporciona na prática? Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma pessoa tendo crise de identidade? Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Já? Ela é uma pessoa que está com seus pensamentos desorganizados, com seus pensamentos confusos de quem ela é, do que ela está fazendo nesse mundo. Para que eu vim? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Essa crise existencial ou crise de identidade, o Evangelho resolve isso. O Evangelho resolve isso. Essas mensagens que bombam na internet, no YouTube, sobre propósito de vida, né? O que eu tenho que fazer na minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Esses dias eu estava vendo tipo lacrando, né? Falando uma coisa diferente sobre propósito de vida. Olha, o vídeo era mais ou menos assim: olha, você ouve que propósito de vida é você encontrar o motivo de você viver, o que você está fazendo na Terra. Mas eu quero dizer para você que o propósito de vida não é isso. Que o propósito de vida é você descobrir quem você é. Não era uma mensagem ruim, não, uma mensagem legal. Você tem que descobrir quem você é. Do que você gosta? Você é de humanas ou você é de números? Você é de matemática ou você é de lidar com gente? Você gosta mais de números ou de gente? O que você gosta de fazer? Aí tá aquela mensagem. Descubra quem você é. Porque você descobrindo quem você é, você vai descobrir o teu propósito do que fazer aqui na Terra. Bacana, legal. Mas não tem nenhuma mensagem que que tem tanto sentido e tanta profundidade como o Evangelho para nos revelar quem somos. Quem somos em Cristo. Quem somos espiritualmente. Quem somos em Cristo. Para que estamos aqui? E aí, na mensagem de domingo, nós falamos que quando Deus criou Adão e Eva, criou o motivo principal, foi por um relacionamento, e é isso que Ele deseja ter conosco. Deus quer se relacionar com você. Gente, Deus, cada um de vocês que estão aqui, Deus quer se relacionar conosco. Relação. O que tem que ter numa relação? Tem que ter diálogo. Quanto mais diálogo,
mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais segredos serão revelados. Mais você sabe o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. E se você ama, você evita fazer o que ela não gosta. E porque ama, você procura fazer mais o que ela gosta. Pensa, sempre que a gente falar de relacionamento com Deus, pensa nos seus pais, pensa nos seus filhos, pensa no seu marido, na sua esposa, pensa no cônjuge, que aí, ali você tem um entendimento sobre relacionamento com Deus. Diálogo. Tem casal, tem pai, tem mãe, tem filhos que no olhar já se entendem. No olhar, muitas vezes. No olhar. Fala, já sei que ele não tá legal. Ela tá feliz. Eu conheço bem Michele. Hoje eu fiz uma brincadeira, não lembro, o que foi que você falou assim? Te conheço, são 12 anos, tá pensando o quê? Foi alguma brincadeira hoje, não tô conseguindo lembrar agora. Não tô lembrando mesmo, senão falava, sem problemas, mas teve alguma coisa assim. Mas, eu às vezes brinco como se eu estivesse falando sério, mas não tô sério, não tem nada de sério. Mas às vezes ela cai. Aí essa vez ela não caiu. Dessa vez ela não caiu na brincadeira. Só que eu falei muito sério, parecia que era sério. Aí eu falei, você entendeu que não era sério? Aí tirou essa onda, né? Mas eu conheço. Mas nem sempre dá certo, não. E assim, imagine isso com Jesus. João e Jesus, né? Conheço ele, conheço o Pai, conheço João. Conheço meu marido, conheço minha esposa. Eu sei que ele não vai gostar disso. Eu sei que disso aqui ele vai gostar. Por exemplo, no início do nosso casamento, dentro da palavra, tá? Dentro do que a gente está falando de relacionamento, eu às vezes me incomodava. Por exemplo, acordava às 6 horas da manhã, se Michele tivesse 8 e pouca descansando. Sabe quando você acorda muito cedo e 9 da manhã você se sente o mais produtivo do mundo? Parece que se você de fato já fez várias coisas e você acha que qualquer outra pessoa que não fez tá de preguiça. E isso às vezes acontecia, como já aconteceu várias vezes dela acordar bem cedo e eu não. Mas é que por falta de maturidade, por falta de conhecê-la, por falta de entendimento, por ignorância, por falta de intimidade, eu às vezes não gostava. Gente, se Michele hoje for tirar cochilo ou dormir, eu vibro. Se tiver um fogos do lado, eu solto. Por quê? Porque eu sei que ela vai levantar bem-humorada, vai levantar melhor. E quem ganha com ela com um humor melhor ainda do que ela já tem, ou em algum dia ou outro, talvez não tá com humor lá essas coisas, mas eu sei que um cochilinho, rapaz, resolve. Isso mostra que a gente tem que ter uma mente aberta, que nem tudo é espiritual. Porque a gente está falando de corpo, né? De corpo, de hormônios, de humor, de cérebro, enfim, não vou entrar na minha área. Mas a gente tem que considerar essas questões também, né? Questões hormonais, físicas e tudo mais. Mas por que hoje entendo isso? Porque o tempo, é intimidade, a intimidade me proporcionou esse entendimento e a maturidade. Então, nessa relação com Deus, a gente precisa evoluir, a gente precisa ter intimidade com Ele para entender. Porque a pessoa que murmura achando que uma bênção está demorando muito, essa murmuração muitas vezes é a falta de intimidade, é alguém que não está precisando conhecer mais Deus, para entender que Ele é assim, que às vezes Ele age assim mesmo, que às vezes Ele propositalmente leva um tempo para fazer algo, mas que também às vezes Ele faz coisas que nos surpreende. Quando a gente antes de pedir já está recebendo, coisas que a gente nem pediu, muitas vezes Ele faz. E aí eu preciso conhecê-lo, preciso entender e ir entendendo quem Ele é. Porque entendendo quem Ele é, isso vai definir quem eu sou, eu vou entender quem sou eu. E aí está o propósito de vida, né? O maior significado de propósito de vida. Muito tempo, né? Você está falando isso, eu lembrando de Jesus falando, acho que Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele falou,
tanto tempo que eu com vocês, Felipe, não me tem se conhecido, quem vê a mim e o pai. Não foi tanto tempo que ele estava, estava 3 anos que ficou com o discípulo. Não precisa. Mas não precisa de muito tempo, exato. Através do Evangelho e orando, você vai conhecer Jesus. Tem gente que pensa que está perto, mas ela está longe. Exato. Você vai conhecer Jesus em menos tempo. E o tempo você muitas vezes faz. Mergulha mais, lê mais, busca mais e vai conhecer mais. E isso é uma coisa que não acaba. A gente sempre vai ter mais para conhecer, porque ninguém explica Deus na exatidão, ninguém explica Deus na sua totalidade. Agora, quanto mais a gente buscar, quanto mais vida de oração e de meditação, quanto mais diálogo, oração a gente falando, lendo a Bíblia, ele falando, quanto mais esse diálogo, essa troca, então mais eu vou conhecê-lo. Mais eu vou conhecê-lo. E aí o principal é isso, gente. Quanto mais eu o conheço, me relaciono com ele, mais parecido eu fico com ele. Porque quando você tem coisas que eu não tinha, que foi nesses anos, total de 16, 15, 16, de casado 12, foram nesses anos, e vocês também, os casados que têm mais tempo ainda, foram nesses anos que vocês pegaram muita coisa dele e ele pegou de vocês, ou ela. Porque é o convívio faz isso. O convívio faz você falar. Como é que o carioca usa o S? Eu, com muito tempo com o Michele, comecei a usar, e também por causa do Paraná, começamos a falar, os cariocas me zoando. Falando, você está falando, tipo, uma palavra com S, me ajuda aí. Que o carioca chia muito. Hã? Vamos. Então, ó, tá vendo? Vamos. Aí eu comecei a falar vamos. Aí os carioca, que vamos, rapaz? Tá negando suas origens? Vamos. Mas é porque no Paraná, e com o Michele, que é gaúcha, e fala o S como tem que ser, né? Não é esse Z aí prolongado, vamos. Eu peguei. Então você se relacionando com Jesus, você vai pegando quem ele é, como ele age, o amor dele, com muito diálogo. Muito legal. E o Evangelho é sobre isso, é sobre a gente ser cada vez mais parecidos com Jesus, ser testemunha dele. Quem olhar para a gente vê o Pai, vê Jesus, vê Deus. Vamos lá então no versículo 1, só um pouquinho hoje, para ficar esse gostinho de quero mais, e toda terça, 19 horas. Feito aí uma introdução, feito esse contexto, diz assim: Cristo, a palavra eterna. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha aí, ó, tá vendo? Sem assim, natural, Deus. Antigamente, Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Um comentário aqui. O Evangelho de João começa fazendo eco a Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao apresentar Jesus por meio de quem Deus criou todas as coisas. Jesus também cria vida nova naqueles que creem nele. O Evangelho inicia com sua afirmação central: Jesus Cristo, a palavra, não somente revelou Deus, mas era Deus. Gente, Antigo Testamento, Deus a gente precisa pensar, até quando a gente ore, quando a gente canta, na hora de orar ou na hora de louvar, a gente tem que pensar, com quem eu estou falando? É muito bom, gente. É muito bom para a oração. É muito bom para esse momento de louvor. Com quem eu estou falando?
o cristão sabe que ele não está falando, quem crê sabe que não está falando com o vento, sabe que não está falando com uma divindade qualquer, sabe que não está falando com Deus, como está escrito lá em Salmos, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos e não apalpa, que tem nariz e mas não cheira. Mas a gente tem que estar sempre pensando com quem eu estou falando. Porque durante toda a antiga aliança havia esse questionamento muitas vezes. Quem é Deus? Imagine, antes da lei, imagine antes de Deus se revelar a Moisés, as pessoas querendo entender, até porque tinham muitos deuses, eram muitas religiões, muitas divindades. Quem é o Deus criador? Quem é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro Deus? Então Deus vai se revelando ao ler o Antigo Testamento. Isso está lá no mergulho do Evangelho. Por exemplo, a gente fez o mergulho, está fazendo o mergulho do Evangelho de Mateus. Se vocês, eu não sei se alguém aqui já assistiu, se vocês forem, a gente entrou no capítulo 1, isso que eu fiz aqui, de João, em 20, 30 minutos, nós fizemos em 7 mensagens, porque era o início de tudo, do Evangelho, a gente deu várias mensagens. E ali, em uma delas, ou em algumas delas, a gente fala sobre a revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando ao povo, à humanidade, de forma progressiva. Então, ali Adão, Caim, Abel, Noé, e vai. Quando Abraão, quando ele chega a Moisés, a revelação fica maior, porque ele dá a lei, ele começa a se revelar mais e dizer, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu espero de vocês, isso aqui eu espero que vocês não façam. Então isso era uma novidade muito grande para o povo, muito grande, entendem? Muito grande, muito grande. Espera aí, então existe um Deus e agora sabemos de algumas coisas que esse Deus não quer e de outras que ele quer. Então, só que com isso tem várias outras questões que a gente vai estar se aprofundando, falando, já falamos e vamos falar mais para frente, que a lei, essa relação da antiga aliança servia para mostrar o quão dependentes de Deus somos, o quão necessitados somos, porque não é sobre apenas os 10 mandamentos revelados no Monte Sinai, é sobre 613 mandamentos, em que um dos 613 não sendo cumprido já caracterizava o pecado, a desobediência. Então Jesus, quando vem e cumpre, além dos nossos pecados, que nós sabemos que ele carregou, a culpa que ele não tinha era nossa, desde Adão, não fomos nós, não éramos vivos, mas a gente falou sobre isso domingo. Caiu sobre nós porque é uma descendência, é como familiares nossos que viveram nessa terra antes de nós nascermos, terem tomado decisões, por exemplo, de sair de um país e vir para outro, vir para o Brasil, né? O tataravô da Michele, o tataravô, não sei qual geração, era da Itália. Alguém da família da Michele era da Itália. E um dia esse alguém veio para o Brasil e a mãe dela, a avó dela e outros familiares nasceram no Brasil, mas teve um dessa família, teve alguém lá de trás que saiu da Itália para vir para cá. Mas a Michele, por exemplo, não participou dessa decisão. Ela não foi feita uma reunião com a mãe dela, com a avó dela, que nem existia. Assim é o pecado, a natureza humana corrompida. Adão, a gente não estava vivo, nós não existíamos, mas a gente herdou isso. Mas veio outro, porque a Bíblia fala assim, por um homem entrou o pecado, por um homem, também por outro, o segundo Adão, Jesus, houve a redenção, houve o perdão, houve essa
manifestação de graça. Então essa natureza de Adão que nós temos, né, que o ser humano tem que ser trocada. E a luta depois continua. Por isso que essa relação, ela tem que ter muito diálogo, tem que ter cuidado, tem que ter prioridade, tem que ter foco para que essa natureza não volte ou não fale mais alto. Ela precisa ser sepultada e depois de sepultada precisa ser vencida através de nós nos negarmos todos os dias. Todos os dias. Gente, se a gente parar para analisar o ser humano, vocês concordam, nos incluindo, que nós somos complicados? A gente sente... Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Sem hipocrisia, sem... não tem necessidade. Com licença. Não tem necessidade. A verdade é que nós somos complicados. A verdade é que a gente sente ciúme, que a gente sente, às vezes, inveja, que a pessoa... eu estou falando... Eu nem vou falar daquela que não nasceu de novo. Eu estou falando daquela que nasceu de novo. Por isso que não dá para ignorar a realidade da luta contra a carne. Fica sem dialogar com Deus. Fica sem se santificar. Fica sem buscar. Fica um tempo sem buscar e você percebe raivas, você percebe certos sentimentos, raiva é um exemplo, vindo e você fala, pô, mas eu não estava tendo esses sentimentos, eles não estavam me dominando, eles não estavam mais, pô, há muito tempo eu já não estava assim, eu já não estava tendo isso, eu já não tinha, isso já não despertava em mim, pelo contrário, estava sendo despertado tantos sentimentos bons. É por isso que vai falar de voltar ao primeiro amor, é por isso que vai falar de se santificar, é por isso que vai falar não apagueis o espírito, é por isso que vai falar da luta da carne com o espírito em Gálatas 5, porque isso é uma realidade. Evangelho é sobre morrer, matar essa carne, matar essa natureza humana e todos os dias lutar contra ela e continuar matando-a, e continuar se negando, e continuar pegando a cruz, carregando-a. Mas no relacionamento de amor. Por isso que o fardo é leve, mas tem fardo. É leve, é muito leve, mas tem fardo. Só é leve porque é um relacionamento de amor. É o amor que torna o fardo leve. É o amor que torna a cruz leve. Mas tem uma cruz. Digo isso e dou ênfase a isso porque tem pregações que parece que não tem cruz. É um evangelho que criaram que parece que não tem cruz. Enquanto tem o legalismo, a lei, a falta de graça, a falta de entendimento, a falta de evangelho, a falta de amor, por um lado, pesando as pessoas com regras, com doutrinas humanas, tem esse lado. Evangelho está fora disso. Fora disso. Existe uma nova aliança, existe um novo relacionamento, existe Mateus 5, existe João, existe o Evangelho, Jesus veio, o Verbo se fez carne, meu Deus do céu. Não estamos debaixo dessa graça. Muito bem, mas existe uma cruz. E essa cruz é que equilibra. Não é legalismo, mas não é um liberalismo. Não é legalismo, mas existe uma porta que não é larga. Então, moderação. Olha a moderação aí. Isso nos faz maduro. Gente, cuidado com os excessos, cuidado com os extremos. Seja bereano. Ouça as mensagens. É muita mensagem, é muito vídeo, é muita reunião, é muita pregação, muito pregador, muita igreja. Então, vai ouvindo e fala, pô, essa mensagem aí tá pesada. Essa mensagem aí não é Jesus. Sabe? Que isso, gente? Cadê a nova aliança? Mas também fala, pô, essa mensagem aí... nós visitamos, né, muitos lugares e a gente conversava, né? Essa mensagem aí, não uma mensagem, mas assim, várias.
Várias. Analisando todo um contexto. Essa mensagem aí, pô, tá falando muito dos direitos, mas não tá falando dos deveres. Tá havendo um desequilíbrio aí nessa mensagem. E algumas pessoas machucadas. Presta atenção, o que acontece? O que está acontecendo hoje, pessoal, hoje em dia? Algumas pessoas estão machucadas, chateadas. Posso falar, gente? Eu estou à vontade? Algumas pessoas estão de saco cheio. De saco cheio. Algumas pessoas já não aguentam mais tanto peso. E aí o que elas fazem com isso? Eu vou procurar uma igreja, vou procurar um local, vou procurar um pregador. E aí, de tão chateada, assim, de tão cansada com muitas coisas, ela vai para outro extremo. Sai de um extremo para o outro. E ela vai procurar as mensagens que, pô, é graça, é graça, é graça. E fala muito dos direitos que ela tem, muito direito. E cadê o confronto? Tem confronto, tem cruz, tem fardo. É leve, mas tem fardo. E aí, não, mas eu estou gostando porque não tem fardo nenhum. Não, o fardo é leve. Não tem leve não tem fardo nenhum. Aí está saindo de um extremo para o outro. Cuidado com isso. Analise isso, pense nisso, porque às vezes é sem maldade, sem a pessoa perceber. É fruto de um extremismo que ela quer curar com outro extremismo. O evangelho vai curar. A moderação vai curar. O que cura o extremismo não é um outro extremismo. O que cura o extremismo é a moderação, é o amor. Qualquer tipo de extremismo será curado pelo amor, pelo evangelho e a moderação. A moderação. O evangelho continua sendo sobre morrer para nascer de novo e negar a carne todos os dias, nos negarmos todos os dias. Então aqui, nessa nova aliança, Deus se revela muito mais do que no Monte Sinai. Muito mais. Se você vai em Israel hoje, primeiro, gente, se eu subo um monte hoje, qualquer monte aqui, lá onde a gente está morando tem aquele monte, né? A gente está ali na Reta da Penha, então vocês conhecem o monte famoso, fomos muitas vezes. Eu vou lá naquele monte orar. É mais forte do que orar no chuveiro? Nu. Desculpa, gente, estou falando assim para abrir a cabeça mesmo, sem religiosidade. Você orar no chuveiro, do jeito que veio ao mundo, ou você orar no trânsito. Quem já orou no carro dirigindo? Você orar caminhando na rua. Quem já orou caminhando? E orando, caminhando, vocês oravam em mente ou já chegaram a falar alguma vez? Baixinho. Alguém já falou baixinho? Cuidado que vão pensar que... Lavando roupa. Boa. É isso. Aí eu falo assim, então, deixa eu conversar com Deus um pouco, eu acho que eu tô... É isso. Costurando. Mas cuidado na rua que vão pensar que você está meio doido, né? Na rua. Eu lembro que eu ia para a faculdade, muitos anos atrás, eu ia orando. De ônibus era mais ou menos 3 minutos, mas andando era tipo 20, 25, não lembro. E aí eu ia falando, ia orando e falando. Gente, não é mais forte. No monte não é mais forte. Em Israel não é mais forte. A religiosidade vai dizer isso. A falta de entendimento do evangelho vai dizer que é mais forte. Não é mais forte. Não, claro que não. Porque a mensagem do evangelho, a mensagem da nova aliança, é o Espírito, eu morrendo, eu me rendendo a Jesus e Ele habitando em mim. Ele habitando em mim. Eu nasço de novo, eu me rendo, eu me entrego para Ele, mas me entrego mesmo. E Ele opera em mim um novo nascimento. Não tem 7 passos, 10 passos, 15, 20 passos. Na Bíblia, nós vamos, no Evangelho, a gente vai chegar lá, nós vamos ver que uma verdadeira entrega, não é de boca, não é uma levantada de mão, uma verdadeira entrega faz a pessoa nascer de novo naquele momento. O que muita gente confunde é que a gente nasceu de novo, nasceu do Espírito, não é complicado como muitos aprenderam.
É bem mais simples, de acordo com o Evangelho, nós vamos chegar. É bem mais simples, mas é uma verdadeira entrega. E o que faz muita gente confundir é que a gente nasceu de novo, mas somos bebês. Nascemos de novo, mas somos bebês. Nascemos de novo, mas a gente tem que amadurecer. Nascemos de novo, mas a gente tem que crescer. Não é assim? Eu tenho um sobrinho que está com, não sei, acho que fez 1 ano e 8. 1 ano e 8 ou 1 ano e 9. Minha mãe está acompanhando aí a transmissão lá do Rio, pode corrigir. É o 8 ou 9. Ô mãe, se puder colocar aí. Eu estou com um sobrinho. Há pouco tempo atrás, a expectativa era dele andar. Agora está andando. Agora está uma expectativa de falar. Está falando umas palavrinhas assim, mas não forma ainda, mas já está dando uns gritos lá. E vai crescendo. Então, o fato de não crescer ou de não amadurecer, muita gente interpreta como não nasceu ainda de novo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos precisam amadurecer. Mas nascer de novo, quem se entregou de verdade para Jesus, recebe o Espírito de Deus. Precisa, com o tempo, vai amadurecer com as lutas, buscando, orando, vai amadurecer. Então, Deus, Jesus, ele se revela através de Jesus, ou podemos dizer, de acordo com João capítulo 1 aqui, nos primeiros versículos, que ele se revela, porque ele é o próprio Deus, ele é o mediador e é Deus, 100% homem, 100% Deus. É Deus vindo à terra. Por isso, se você for a Israel, nós tivemos, pela misericórdia de Deus, toda a glória para Deus, tivemos oportunidade de ir em Israel 3 vezes. Na quarta que a gente for, se Deus permitir, nós vamos, e você também, é interessante, claro que é por várias razões, mas não nessa questão supersticiosa, não com essa questão mística, vou tocar aqui porque Jesus tocou. Não, porque se Jesus está em você, mais forte do que tocar em qualquer lugar ou pisar em qualquer lugar, é você entender de uma vez por todas, amadurecer e a ficha cair que esse Jesus está em você. E você não precisa subir um monte, ou ir ao templo, ou ir a um lugar, ou ir em Israel, para poder usufruir disso. Isso é maturidade espiritual, isso é entendimento. Porque assim, essa fé supersticiosa, essa fé religiosa, essa fé mística e o misticismo ruim se dá pela falta desse entendimento. O sacerdote hoje é você, o sumo sacerdote hoje é Jesus, o templo é você, a igreja somos nós reunidos. Então esses são os paradigmas que na nova aliança vão sendo quebrados do Antigo Testamento. A gente vai falar mais sobre isso aqui. O verbo se fez carne, Deus se revelou. Então aonde que eu queria chegar? Se nós formos em Israel, mais do que o Monte Sinai, por exemplo, seria bom ir conhecer o Monte Sinai no Egito? Seria legal. Claro que seria legal, nele eu nunca fui, seria muito interessante a gente ir. Um exemplo, mas se for considerar os fatos, os episódios, o que aconteceu, ir no Monte das Bem-aventuranças terá um significado muito mais profundo do que o Sinai. Porque no Monte das Bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, o verbo que se fez carne, Deus na terra, falou o que ele queria e fez os ensinamentos mais profundos da Bíblia, um dos mais profundos. Revelou a vontade dele, disse direitinho o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta. Bem-aventurado esse, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado, bem-aventurado. Ali ele abriu o coração. Esse Deus Criador vem à terra e abre o coração e revela a sua vontade ali no Monte das Bem-aventuranças. Ali no Sinai não, no Sinai o povo lá embaixo com medo de Deus, Moisés demorando, Deus aparecendo mais ou menos, falando, tudo muito rápido, tudo muito parcial, no Monte das Bem-aventuranças, tudo muito total, tudo muito mais profundo. Então a gente precisa ter esse entendimento e essa maturidade. Crenças erradas levam a doutrinas erradas, ensinos errados, ou falta de entendimento leva a um relacionamento errado,
a palavras erradas, a entendimento errado, a um comportamento errado, enfim. Mas o Evangelho está aqui, não eu, não o Vida de Filho, o Evangelho está aqui para nos libertar disso, para nos equilibrar, para não deixar a gente em nenhum extremo e para que a gente conheça Jesus mais e mais e cada vez mais. Aquele que possui a palavra aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, se ele está em mim, eu tenho a luz. Também não dá espaço para o medo disso, medo daquilo. Se a gente encarnar o Evangelho, Deus encarnou. E a gente precisa encarnar agora as palavras dele. A gente amadurece muito, pessoal. Ah, mas tem gente fazendo alguma coisa contra mim, botaram meu nome aqui, botaram meu nome ali. Ah, mas tem gente que me invejando, uma carga. Mas eu tenho a luz, eu tenho o Espírito de Deus, me entreguei para Jesus. Não dá para falar, para a gente ficar dando atenção a essas coisas. Não dá. Então, o desmanche que muitos nos conheceram por esse nome está sendo feito. Esse é um desmanche infinitamente maior do que o de tirar folhinhas que nós um dia fizemos. A gente está indo na raiz. O maior desmanche é o desmanche de ensinos equivocados, é o desmanche de extremismos, é o desmanche de superstições, de uma fé supersticiosa, de uma fé imatura. Essa é a metanoia, a mudança de mentalidade. Esse é o desmanche. Isso é libertação. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a libertação. Essa é a libertação. Então, gente, fizemos uma introdução, fizemos o contexto, lemos os primeiros versículos do capítulo 1. É um capítulo cristocêntrico, é um capítulo que põe Jesus em evidência total, assim como todo o Evangelho, mas esse um aqui é demais. E vamos que vamos em frente. Vamos fazer oração, mais uma oração. Fiquem de pé, por favor, por gentileza. Vós sois limpos pela palavra que ouvistes. Vós sois limpos pelas palavras que ouvistes. Peço licença a vocês que estão aqui presencialmente. Gente, Deus abençoe vocês. Não estou acabando ainda não, vamos orar, tá? Mas a Paloma colocou, que alívio escutar isso. Por que, Paloma? Escreve aí, por que é alívio? Porque a gente está dando uma mensagem terapêutica, massageadora de ego, porque a gente está falando o que você queria ouvir, ou porque realmente é libertador? Por que você diz que é alívio ouvir isso? Vocês entendem que o Evangelho faz isso? Ele alivia, ele tira todo o peso, mas não significa que ele está trazendo facilidade para a gente. Vocês conseguem perceber isso? Que tem uma cruz, que tem um fardo, mas ele é leve. Por isso que alivia. É o que a gente mais tem ouvido, né, amor? Tá aliviando, tá entendendo. Pô, nossa, tá caindo a ficha. Essa maior luta não é contra o diabo, é contra nós mesmos. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Diabo derrotado na cruz. Derrotado, onde a luz não tem trevas. Claro, se a pessoa não tem entendimento da palavra, não conhece a palavra, vai haver uma influência, sim, do mal sobre a vida dessa pessoa. Pode ser uma influência menor, bem maior, mas se ela receber orações, entender o Evangelho, com certeza ela vai ser livre e não vai precisar de muito tempo para isso. Realmente é libertador. Fiquei num lugar por muito tempo por conta de medo, numa instituição por muito tempo por conta de medo, e escutando que eu não tinha recebido o Espírito Santo.
Então, você crê em Jesus? Porque olha só, gente, a Bíblia não fala assim, a Bíblia fala assim, se a pessoa crê, em João mesmo vai falar, se crê, a todo aquele que crê foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Filho é filho, filho é quando o Espírito Santo habita, é filho. Deixou de ser criatura, não é mais escravo, é filho. Então assim, um extremo, é só crer, é só crer. Tá, não, é só crer. A Bíblia realmente fala isso, gente. É só crer. Só que aí a gente precisa entender o que é crer. Crer é levantar a mão, crer é só falar, ou crer é se entregar? Eu interpreto crer como uma entrega. É que o crer Vamos encerrar aqui, tá? Vamos encerrar aqui pra gente orar. É que o crer naquela época, vê se vocês acompanham aqui o raciocínio. O crer naquela época era, diante de tantas divindades, diante de tanta falta de informação, não era como hoje, com a Bíblia prontinha, e tanta gente falando de Jesus. O crer naquele tempo, falando agora da história mesmo, o crer naquele tempo, crer em Jesus, um judeu abrir mão da tradição. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Abrir mão da tradição, abrir mão do que os seus pais, seus avós ou seus bisavós falaram, abrir mão do que ele, da maioria, inclusive dos religiosos, talvez, que ele admirava, dizendo que o Messias não era aquele ali. E ele crê. Isso era muito forte. E o crer nos leva a mudar pensamentos e atitudes em prol daquela crença. Assumir minha fé, né? Então, o crer é se render, o crer é se entregar. Então, Paloma, estou falando porque você está participando, então, obviamente, não estou expondo, você está interagindo comigo e te agradeço por isso. Você crê em Jesus, Ele é o único para você, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus e não tem salvação se não for nele. Se você diz, é nisso que eu creio, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. De acordo com o Evangelho, eu te afirmo isso. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. E qualquer ensinamento, além desse, são ensinos complicando o simples. Complicando o simples. Complicando o simples. Ela botou, é nisso que eu creio. Então, Ele está em você. Como eu dei o exemplo do meu sobrinho, o que nós precisamos sempre é progredir nessa relação, é amadurecer. Mas Ele está em você. Essa chama está em você. Faça ela aumentar, não deixe ela apagar, não deixe ela diminuir. Espírito de Deus, nós te agradecemos por este culto, por este encontro, por esta mensagem. Nós te louvamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Fechamos os olhos, abrimos o coração, abrimos nossa boca para primeiro te agradecer, primeiro te louvar, primeiro dizer para o Senhor que nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é Deus, cremos na Tua Palavra, cremos no Evangelho. Se você entendeu, se você crê, se você aceita essa verdade, se você se abre para essa verdade, vocês que estão aqui presencialmente, você que está acompanhando o culto de outro estado ou país, como eu sei que tem gente de outro país, que eu já vi aqui, aí é onde você está. Fala para Jesus, Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo, o Senhor está em mim, ou eu me rendo a Ti para que o Senhor entre em mim. Eu quero Te conhecer, ou eu quero Te conhecer mais, se você já o conhece. Fale com Ele, porque Ele falou através do Evangelho, através dos exemplos, pela misericórdia, Ele falou através de nós. Então agora Ele quer ouvir você falar, ouvir o que está, embora Ele saiba, conheça o teu coração, nesse momento Ele te ouve, Ele
ver a sua fé, a sua expressão de fé através da oração. Da oração de fé. Em nome do Senhor Jesus. Converse com Ele, diga que você quer, o quanto você quer ir mais fundo. Eu não quero colocar palavras na sua boca, mas até vou ficar sem falar, é só para inspirar, né? Só para cooperar de alguma forma, de você querer conhecê-lo mais, mergulhar mais fundo, ser mais parecido com Ele, ser testemunha dele, que você quer encarnar o Evangelho, encarnar o amor, não falar dele, mas encarnar essa verdade, encarnar essa graça, através do Espírito Santo, através da prática, não apenas do conhecimento, não apenas da teoria, do entendimento, das informações, mas do conhecimento prático, da prática do conhecimento, que liberta você. Seja livre da religiosidade, livre do medo, livre da ganância, da relação de troca, de sempre estar esperando, de fazer algo sempre esperando em troca, ao invés de fazer por amor, e deixar esse Deus agir, deixar Ele trabalhar. Ele é Pai. Não é um Deus distante, é Pai, é melhor amigo, sabe o que você precisa, pode tudo. Confia nele, conversa com Ele. Foque na sua relação com Ele. Foque em ter mais diálogo com Ele. E creia, confia, que Ele vai cuidar, que Ele vai suprir, que Ele vai abençoar as outras áreas, que Ele vai te surpreender. Mas o foco está na relação, o foco está nessa vida de oração, nesse diálogo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, opera o novo nascimento, a renovação, o avivamento. Vem manifestando o seu poder em nós. Liberta-nos de nós mesmos. Acende a chama que já brilhou. Limpa-nos, meu Pai, para que a gente produza mais frutos ainda. Queremos ser um só com o Senhor. Queremos estar em unidade com o Senhor. Queremos ser amados como João. Amados por Ti, meu Pai, como João era. Queremos ter intimidade como ele tinha. Eu digo como, não no sentido de mesma proporção. Queremos ter, te conhecer mais e mais. Te conhecer para a Tua glória. Vou deixar vocês à vontade, hein? Vai fundo nessa oração, vai fundo, vai fundo. Vai fundo nessa oração aí. Oração de intimidade. Muda a natureza, meu Pai. Faz
a troca de natureza de Jesus. Ajude nesse processo de amadurecimento, de mergulho. Porque o Senhor nos ensina. Está escrito que o Senhor nos ensinaria, nos guiaria a toda a verdade. Então nos guia, meu Pai. Guia-nos à Tua vontade. Guia-nos à Tua vontade. Guia-nos à Tua vontade. Nós te pedimos, pela Tua misericórdia, derrame Tua graça em nós e guia-nos ao centro da Tua vontade, ao melhor lugar do mundo, para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória. Tudo é para o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. São todas as coisas, meu Pai. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Mais e mais. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, De graça. de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Me
nós te adoramos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço demais, muito, por essa mensagem, por esse momento. Te agradeço muito por cada pessoa que está aqui. E não é porque são poucas, não. E se um dia forem muitas, ou quando forem muitas, essa gratidão diminuir, ou essa valorização diminuir e se perder, ou até diminuir por causa de serem mais. Não, porque enxergamos com os teus olhos. Aqui são corpos, mas são vidas, são famílias, são histórias, são pessoas, são almas, são ovelhas, e assim seja e assim será para sempre a visão do Senhor em nós, a visão do Senhor em nós. Então, meu Pai, muito obrigado por cada pessoa que está com concentração, com desejo, com sede, participando deste culto em qualquer lugar desse Brasil ou até em outros lugares. Até quem está acompanhando a gravação, onde quer que chegue nossa voz, chegue tua graça, teu poder, chegue luz, chegue o Evangelho, chegue o teu reino, chegue cura, chegue alívio, chegue tua vontade, prevalecendo sobre a vontade humana e a vontade do mal. Tua vontade seja feita em nossa vida, tua vontade seja feita nessa igreja. Meu Deus, toca em pessoas que sem nada em troca, sem desejar algo em troca, mas por amor, por missão, por amor ao Evangelho, por amor à propagação do Evangelho, por amor à tua palavra, ao Senhor, possam contribuir de acordo com suas condições, sem peso, com alegria, como está escrito que era na igreja primitiva, que as pessoas davam o seu melhor, que era sem peso, como está escrito que o Senhor ama quem dá com alegria. Então, aqueles que têm dado, aqueles que vão dar, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm entregue o dízimo por princípios, não para ter bênçãos, embora nós cremos que o Senhor abençoa consequentemente, mas numa relação de amor, em doações de amor, em alguém que nem está pensando, nem está focado nisso, só está focado em te agradar, em fazer o Evangelho ser propagado, em fazer com que a igreja avance, em ajudar nesse início tão difícil, tão complicado, tão limitado, tão complexo. As pessoas que focarem nesse amor, nessa missão, que eu creio que elas, sem precisar focar em receber algo, creio que o Senhor vai potencializá-las, sabendo do coração, sabendo da intenção, para que possam fazer isso cada vez mais e sempre, de forma contínua. O Senhor não deixa faltar, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Pai que cuida e que tem prazer em abençoar em aqueles que ajudam realmente tua obra por amor. Então não é por cortador, migrador, destruidor, não é para ter bênçãos, não é com foco em receber coisas, é para realmente fazer com que teu Evangelho seja propagado, é para dar condições para que haja avanço, haja progresso, haja evolução nos detalhes, nas compras de coisas necessárias, coisas que são prioridades nesse início. Te louvo pela vida do casal que cedeu esse espaço aqui, meu Pai, que a gente pode se reunir, se encontrar presencialmente, sem, por enquanto, estar tendo um custo de um aluguel, mas já tem as cadeiras aqui, já tem o avanço da igreja sendo... os trâmites burocráticos sendo resolvidos, já tem várias coisas que estão em andamento e outras coisas, mas tudo para a tua glória, tudo está entregue ao Senhor. Então que o Senhor venha levantar pessoas, tocar em pessoas. Tem gente com tão pouquinho, mas ela faz de coração,
faz com amor, e tem gente que tem condições maiores, que o Senhor toque nessas pessoas. Quem sabe surja em algum lugar do Brasil, em algum país, alguém para fazer algo que nos permita evoluir, ganhar tempo, remir o tempo e a gente consiga avançar bastante. Meu Pai, eu entrego tudo isso a Ti, em nome de Jesus. Toma a nossa família nas Tuas mãos, toma os nossos familiares nas Tuas mãos. Abençoe, meu Deus, o culto de domingo que teremos aqui às 9 da manhã, o café da manhã, 8 horas. Vamos nos reunir presencialmente, vamos interagir, vamos trocar ideias, vamos bater papo, vamos nos conhecer um pouco mais, vamos ouvir quem quiser falar ou quem quiser só ouvir, será respeitado, vamos interagir, porque a igreja é isso, congregação, amor, um ajudando o outro, cada um tem um talento, cada um tem coisas que sabe fazer bem, cada um tem coisas para aprender, todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. O foco é na qualidade, os defeitos vão sendo melhorados, e um ajudando o outro, um suportando os defeitos do outro, inclusive os meus, mas não defeitos de caráter, não de caráter, meu Pai, não de alguém que prega o que não vive, isso não, Senhor. Então molda em nós o Teu caráter, molda na Tua igreja o Teu caráter, venha nos instruir, nos ensinar com sabedoria, nos dirija. Não é minha, não é sobre mim, não é sobre Michele, não é sobre nenhuma pessoa, é sobre o Senhor. Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, e é o que nos rege, meu Pai, e sempre vai nos regir. Muito, 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 muito obrigado. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês que estão aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Está encerrado o culto, está encerrado a reunião. Se alguém, de alguma forma, quiser cooperar, doar com amor, mande a mensagem e aí a gente te passa direitinho todas as informações, tá bom? Tchau. Um abraço.